arte de permanecer casado. Em 2007, o pastor Jaime Kemp escreveu um livro que eu já li e que ele fala umas coisas muito importantes. Ele traça alguns pontos que faz com que o casamento permaneça. Eu sempre tenho dito nas minhas palestras, nos meus aconselhamentos, que amar é uma decisão, né? Você decide amar e aí você trilha um caminho que demonstre amor através de atitudes práticas do dia a dia. E permanecer casado é uma arte que implica algumas cenas, alguns capítulos, que se você seguir, você vai passar muitos anos e num casamento bom, saudável, light, alegre, feliz, não aquela coisa pesada, cansativa, simplesmente porque você tem medo do divórcio e porque você entende que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, mas da mesma forma Ele odeia um casal que não se entenda, que maltrate um ao outro, que os filhos fiquem vendo os maus tratos, as brigas, as desavenças. Deus odeia tudo isso, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade. Liberdade para amar, para perdoar, para compreender, para conversar, para tudo isso. Então, primeiro ponto, o casamento é um compromisso que está dentro de uma aliança. É mais do que um contrato. Um contrato pode ser desfeito. O conceito de aliança bíblico é algo que não é para ser desfeito. É algo que é para durar a vida toda e dentro das cláusulas que existem para que esse casamento, esse compromisso dure, né, nós temos que seguir os princípios da palavra de Deus. Primeira coisa que Deus coloca na sua palavra, e isso Ele colocou, queridos, quando só tinha Adão e Eva na terra. Mas quando Deus está falando isso, Ele está falando para a posteridade, porque na sua onisciência Ele sabia que Eva e Adão eram o primeiro casal, mas que deles viriam milhões e milhares de outros, né, que chegou até em nós. Então, o segundo princípio é o deixar para unir. O princípio que ajuda você a manter casado com essa pessoa que você propôs se casar é aprender a deixar os pais. Deixar pai e mãe não é abandonar, mas é dar um limite depois de casado em que você e o seu cônjuge esteja vivendo. Ele vai dar um limite para os pais dele e ela vai dar um limite para os pais dela. Os pais não podem interferir, os pais não podem decidir por vocês, não. O máximo que os pais podem dar, se são pais sábios, coerentes, que senão não vão ficar, a tendência dos pais é ficar do lado dos filhos, né? É dar um conselho. Pais sábios podem fazer isso. E muitos são muito sábios e os conselhos são válidos. Mas interferência, resolver os problemas, pagar as contas dos filhos que se casaram não é mais papel dos seus pais. Então, deixar pai e mãe é um princípio de Deus para quem quer manter o casamento. E aí o outro atrelado a esse, deixa, pois, o homem pai e mãe e se une à sua mulher. É unir. Unir aí fala de uma união profunda de corpo, de alma e de espírito, tá? Nesses 3 níveis. O casal que aprende ou que trabalha para que isso aconteça, união de corpo é fácil, sexo, né? Eu diria que é instintivo e meio automático, principalmente no início do casamento. Depois até precisa haver compreensão, né, para que continue sendo agradável, mas no início é fácil. E união de alma é exatamente nas emoções, nas relações, nos sentimentos, nas percepções, nas sensações. Você entende o seu cônjuge, você compreende, você dá espaço para ele se expor, se colocar, falar do sentimento, seja ele bom ou ruim, seja ele de insegurança, seja ele desesperador. Isso é conhecimento no nível da alma, tá? Tem casais que passam anos sem compreender ou perceber direito que há uma dor ali, que há uma dificuldade ali, que há uma necessidade ali do seu cônjuge. Então,
compreensão e união no nível da alma é isso. E no nível espiritual, para quem conhece Jesus, para quem conhece a palavra de Deus, é caminhar juntos, ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, ensinar os filhos na palavra e no caminho do Senhor. Isso é união espiritual, né? O outro ponto importante para permanecer casado é tornar-se maiores amigos. O casal não pode ser só amigo, mas ele tem que tornar-se grande amigo do seu cônjuge. Isso é muito válido e é gostoso, é tranquilo. O que um amigo faz com você? Você tem um amigo chegado, uma amiga chegada? Você marca os dias e as horas para encontrar com aquele amigo, não é? Você tem maior alegria em encontrar com ele, em receber, porque você vai falar sem ser julgado. Às vezes um amigo vai até te repreender, mas ele faz isso com amor, com inteligência, né? Então, ser melhor amigo do seu cônjuge é um ponto fundamental para fazer com que esse casamento permaneça, tá? Às vezes até fazer concessão de coisa que ele goste, o que ela gosta, né? E que você até não gosta muito, mas você vai para agradá-lo, para agradá-la, né? Se não é coisa errada, qual o problema que há nisso, né? Então isso é tornar-se maiores amigos. O outro ponto é suprir as necessidades um do outro. Você conhece as necessidades do seu cônjuge? Sabe o que ele tem? Porque tem pessoas que falam assim, não, isso é do tempo da sua mãe, ou era o seu pai que fazia isso para você. Mas você não compreende que às vezes aquilo não é por causa de pai e mãe que fez, é uma necessidade que a pessoa tem. Por exemplo, tem pessoa que tem necessidade de descansar um pouco mais e de não ir no ritmo do outro. Eu sempre falo para o meu esposo que ele tem um ritmo que não é o meu, para trabalho e para fazer coisas. Ele está cansado de um monte de coisa, ele ainda quer fazer mais coisas num dia. Eu falo, você não precisa fazer hoje, você pode fazer amanhã, entende? Então, muitas vezes eu sei que ele abre mão de algumas coisas porque eu não tenho o ritmo dele. Então, isso é uma necessidade minha. E eu também, em contrapartida, faço muita coisa que eu deixaria para o outro dia para não ter desavença e também porque dá para eu fazer. Eu consigo fazer, tá? Não tá me arrancando os cabelos, né? Então isso é ver a necessidade do outro, porque ele vai ficar muito incomodado se não for feito. Tem algumas coisas que normal, vai deixar passar, não tem problema, mas tem coisa que dá para fazer, então façamos, né? Então isso é importante demais, você compreender e suprir a necessidade do outro. Aí tem necessidade de um monte de coisa, né? Tem necessidade de afeto, tem necessidade de diálogo, tem necessidade sexual, tem necessidade espiritual, orar junto por coisas que precisam ser resolvidas. Tem mulher que não está nem aí, você que fez, você que decidiu, você que resolva. Não, é importante, né? Nossos maridos erram, nós erramos, então é importante você suprir a necessidade e resolver os conflitos. Olha, você deixa pai e mãe, você se une, você se torna amigo, você aprende a suprir a necessidade do outro e não significa que com tudo isso não vai haver conflitos, problemas. Não significa isso. Onde há gente, onde há pessoas, onde há famílias, há problemas. Mas aprenda a resolver, a solucionar os conflitos. Conflitos existem, mas nós precisamos aprender a entrar neles e sair deles de forma que eles fiquem resolvidos. E você não pode também, porque senão seu casamento acaba, viver com um conflito de 10, 15 anos atrás e não ter resolvido até agora. Fatalmente, se ainda está casado, é tipo aquela coisa, empurrando com a barriga, sabe? Vivendo um dia de cada vez. Não. Conflitos são para ser resolvidos. Aí vem outros, a gente resolve, mas passa, né? A vida traz outros? Traz. Aí a gente passa também, a gente resolve também. Então, aprenda a entrar nos conflitos e sair deles. Resolver conflitos é não permanecer nos mesmos conflitos durante anos. É isso que é, assim, ipsis literis,
a tradução desta palavra e do que significa isso. Para o casal, para o casamento. Conflitos vamos ter, eles não vão acabar enquanto nós estivermos aqui, mas os meus de 30 anos atrás, os meus de hoje não são os de 30 anos atrás. E no casamento que dura, eu estou casada há quase 40, a tendência é que conflitos que eram, assim, a gente tinha no início do casamento, ou nos 10 primeiros anos, ou enquanto nossos filhos eram pequenos, nós não temos mais. Não temos mais. A vida, nós crescemos, nós evoluímos, nós conquistamos muita coisa junto, então, em todos os sentidos, então a gente vai aprendendo a lidar e os conflitos vão diminuindo. A gente tem conflito da própria vida, não mais conflito do casal. Não. Isso a gente já ajustou, isso a gente já aprendeu a lidar um com o outro, né? Como eu supro as necessidades ou que necessidades eu não supro, né? Por exemplo, meu marido gosta muito de ser servido. Eu faço isso com prazer, com alegria. Ele também faz comigo. Mas no domingo nós estávamos com visita e eu já estava cansada, eu já estava em pé um tempão, sabe? E eu coloquei a sobremesa depois do almoço assim no balcão e botei os pratinhos ali para que todos pegassem. Eu não ia servir mais de um por um, né? Não, dava para levantar, todo mundo tinha passado o tempo do almoço todo sentado. E aí ele começou a pedir, o outro esperou, eu falei assim, olha, eu botei ali para vocês servirem, eu não vou servir vocês. E peguei a minha parte e sentei. Ele falou, poxa, eu falei, eu estou cansada, entende? Então, isso não é mais conflito, isso é uma coisa que eu falo espontaneamente, que ele também entende espontaneamente, às vezes fala alguma coisa ou outra, mas está tudo bem, entende? Então, conflitos que pesam, que carregam o casal, não é para viver a vida toda, não, de forma alguma, tá? Então, arte de permanecer casado. Vou falar mais em outros vídeos, para o vídeo não ficar muito longo mais à frente, tá ok? Um abraço.